Olá, pessoal. Bom, para vocês que estão descobrindo esse vídeo e nunca tiveram contato antes com as coisas que eu tenho feito nos últimos anos, eu gostaria de me apresentar novamente. O meu nome é Igor Pereira, eu sou poliglota e neurocientista. Eu também poderia dizer que eu sou neurolinguista ou psicolinguista, que seria uma palavra que conecta os dois principais assuntos que eu lido. E, basicamente, quando as pessoas veem muitas das coisas que eu faço na internet, elas acabam pensando que provavelmente eu tenho conhecimento apenas de um tema, mas isso está bastante longe da verdade. A verdade é que, na última década, eu li mais de 900 livros, sendo que muitos deles de áreas completamente diferentes dos dois assuntos principais que eu lido através da internet. Livros de psicologia, história, geopolítica, filosofia e assim por diante. E é inevitável que quando você tem bastante conteúdo derivado de tantos livros, que você não tome algumas conclusões conectando esses assuntos. Então, assim, eu sou aquele tipo de pessoa que qualquer pessoa que converse comigo nunca fica entediada. Sempre há alguma coisa para transmitir ou alguma coisa para compartilhar de diversos temas. Mas, enfim, por que eu comento isso para vocês? Porque hoje, através desse vídeo, eu vou citar um tema que, na minha opinião, é um dos temas mais importantes que estão relacionados com aprendizagem que eu já falei aqui nesse canal. Então, isso significa que a pessoa que prestar bastante atenção ao conteúdo desse vídeo, ela terá maior facilidade, não apenas na área de aprendizagem, mas em diversas outras coisas que ela precisa fazer na vida. Tamanha a importância desse tema que eu vou citar hoje e vou compartilhar algumas informações que eu tenho. Basicamente, é o conceito de flow. A palavra flow, em inglês, significa fluxo. E por que exatamente esse conceito é tão importante? Eu preciso antes explicar para vocês um pouco da história por trás desse conceito e também dar exemplos de aplicações antes de exemplificar como que alguns de vocês poderiam utilizar o flow na própria vida. Bom, vários escritores antigos já tinham percebido que existia algum tipo de estado emocional ótimo, onde as atividades que a pessoa precisava executar na vida, elas simplesmente pareciam estar mais fáceis, ou então a pessoa tinha um controle maior sobre o que estava executando e assim por diante. Eu notei isso em diversos livros de literatura, como do Honoré de Balzac, ou então do Giordano Bruno, e assim por diante. Mas foi necessário que alguém notasse isso também e combinasse essas diferentes observações através de um conceito que hoje é bastante conhecido na psicologia e na neurociência, que é o conceito de flow. E essa pessoa que fez essa conceitualização através de experiências de muitas outras pessoas, muitas dessas que já tinham percebido algo, mas ainda não tinham conceitualizado em cima dessa palavra, foi um psicólogo húngaro chamado Mihaly Csikszentmihalyi. Basicamente, este sujeito, ele esteve na infância dentro de um campo de prisioneiros na Itália. Se eu não me engano, ele tinha 7 anos nessa época. E enquanto ele estava nesse campo de prisioneiros, ele aprendeu a jogar xadrez
E ele notou que quando ele jogava xadrez, ele simplesmente esquecia de todas as dificuldades que ele estava passando, do sofrimento que a família dele estava enfrentando e assim por diante. E, ao mesmo tempo, ainda criança, ele observou que a maioria das pessoas não sabia lidar com aquela situação de extrema dificuldade, que elas perdiam completamente o propósito de vida, ficavam desesperadas, enquanto que havia também pessoas na mesma situação que, apesar de estarem passando pelo mesmo sofrimento, elas mantinham um certo controle sobre os acontecimentos. E ele ficou intrigado por isso. Depois de sair dessa situação, ele assistiu a uma palestra do Carl Jung, famoso psicólogo que muitos de vocês já devem ter escutado a respeito. Essa palestra aconteceu em Zurique, na Suíça. E depois dessa palestra, que deixou esse sujeito encantado, ele leu todos os livros do Jung. Só que ele não se deu por satisfeito. Então ele leu sobre artes, sobre filosofia, pesquisou muitas biografias, procurando a resposta que o tinha deixado intrigado ainda como quando criança. Por que é tão fácil para algumas pessoas lidar com a adversidade e ainda assim manter um estado positivo ou manter o foco na vida, enquanto que outras mantinham bastante dificuldade? Ele também estudou diversas religiões atrás dessa resposta e pode-se dizer que, depois de muita pesquisa, muito estudo, ele encontrou a resposta. E a resposta está no conceito de flow. Basicamente, o flow se trata de um estado emocional, ou um estado mental, poderia também dizer assim, onde a pessoa fica focada numa determinada meta, a atenção dela aumenta de tal maneira que as distrações ou quaisquer coisas que estejam acontecendo ao redor dela simplesmente param de importar e só interessa para o cérebro dela aquilo que ela tem diante dela e nada mais. Então é um estado é um estado alterado de consciência onde a pessoa tem um foco maior, uma atenção mais ampla, os sentidos dela ficam mais aguçados e assim por diante. Esse estado, ele não está sempre acessível. Quero dizer, uma pessoa ela pode experimentar esse estado em situações específicas, mas é muito difícil que uma pessoa passe um tempo muito prolongado nesse estado. Às vezes, há pessoas que entram nesse estado por acidente, porque elas não sabiam exatamente como elas fizeram, mas elas simplesmente entraram. Por exemplo, uma criança que está jogando xadrez, ou então pintando um quadro, ou então em alguma outra atividade que faz com que ela esqueça completamente da realidade. São características de flow. E qual é a surpresa que as diversas pessoas de diversas áreas, esportes, música, aprendizagem, enfim, que obtêm resultados excepcionais, elas são mestras em entrar no estado de flow sempre que necessário. Então, assim, uma das coisas mais importantes que uma pessoa pode aprender na vida é o domínio do próprio estado emocional. Para conseguir isso, ajuda muito quando a pessoa tem um ordenamento da própria consciência. O que significa isso? Ela percebe o mundo, ela percebe a vida de uma forma lógica. Ela não está percebendo através de interpretações difusas ou de sentimentos, muitas vezes, que não têm base alguma na realidade. Então, assim, essa preocupação com o ordenamento da consciência, ela é bastante antiga.
Na prática indiana de yoga, por exemplo, sempre existiu esse tipo de preocupação. E a yoga existe há milhares de anos. Num filme que muitos de vocês devem conhecer, chamado Karate Kid, eu me lembro que havia uma cena que o menino que estava sendo treinado pelo professor, pelo treinador de karatê, o Sr. Miyagi, pergunta para ele: o que eu faço quando eu perceber que eu estou perdendo o foco? Ele responde: você vai voltar para o básico da vida. Você vai simplesmente respirar, né? E a yoga, ela inclui diversos exercícios que manipulam a respiração de tal maneira a aumentar o controle sobre o próprio estado mental e emocional. Então, assim, um fundamento básico por trás da felicidade como um todo é o ordenamento da própria consciência e o controle da consciência. Pode ser através de exercícios, através de metas ou foco, ou situações e assim por diante. Então, uma coisa que vocês devem ter em mente: para qualquer atividade que uma pessoa precise fazer na vida, sempre existe um estado ótimo, dentro do qual ela vai simplesmente fluir, ela vai ser mais produtiva, ela vai atingir mais resultados com o mínimo de esforço. E há maneiras que uma pessoa pode aprender de entrar nesse estado. Por exemplo, se você está preocupado em aprender sobre algum assunto, está estudando, as primeiras variáveis que estão dentro do seu controle são o conforto, a ventilação, a temperatura, as distrações. Você tem que planejar, reduzir a quantidade de distrações que poderiam prejudicar o seu nível de concentração, a iluminação e assim por diante. Então, para frisar, todas as pessoas de todas as áreas que têm algum resultado excepcional, elas sabem ou têm estratégias diferentes para entrar no estado de flow. As pessoas mais felizes do planeta são aquelas que sabem entrar no estado de flow. E não apenas isso, as empresas mais produtivas são aquelas que, de alguma maneira, sabem colocar os próprios funcionários em estado de flow. Pode ser através de metas ou então através de dinâmicas, enfim. Famílias que são felizes também sabem como funcionar de alguma forma em estado de flow. Ou relacionamentos amorosos, a mesma coisa. Há muitos detalhes sobre cada um desses aspectos, mas para esse vídeo eu vou me ater principalmente ao tema de aprendizagem. Esse é um assunto, pessoal, que se me convidassem para dar uma palestra, eu poderia falar durante horas a respeito desse tema, porque eu já li muito a respeito disso. A primeira pessoa que comentou a respeito do estado de flow que eu tive contato foi o professor Pierluigi Piazzi. Como vocês sabem, o primeiro poliglota que eu conheci na minha vida, que foi um dos grandes intelectuais que eu tive contato, que de certa maneira me ajudou a entrar nessa estrada de vida, da vida intelectual, digamos assim. Bom, sobre essa parte, eu gostaria de citar alguns exemplos de atletas que provavelmente vocês conhecem. E quando eu li as biografias ou então artigos em revistas que contam um pouco a respeito das estratégias dessas pessoas, imediatamente eu me lembro. Isso daqui é um exemplo de flow. Por exemplo, o nadador Michael Phelps, que venceu 8 medalhas de ouro. Ele ganhou 8 medalhas de nas Olimpíadas de 2008 em Pequim. Num livro que tem a biografia dele, ele conta que antes de toda a competição que ele
ia participar, ele tinha uma rotina onde ele escutava a mesma música, fazia o mesmo tipo de alongamento, repetia para si mesmo a mesma frase. Toda essa rotina servia para colocá-lo no estado ótimo, para ele executar o exercício logo na sequência, o estado de flow. 8 medalhas de ouro dentro de uma única edição nas Olimpíadas é um resultado fora de série para qualquer atleta de qualquer esporte. Esse tipo de resultado é mais fácil quando a pessoa sabe com precisão como se colocar nesse estado. Ou então, outro exemplo, Usain Bolt, o jamaicano velocista. Vocês sabem que ele é outro medalhista olímpico também, além de outros resultados fantásticos que ele teve na vida. Na biografia do Usain Bolt, ele conta diversas vezes que, quando adolescente, já tinham notado que ele tinha talento bruto, mas ele não tinha a disciplina necessária para desenvolver aquele talento e transformar aquilo em medalhas ou então em resultados em Olimpíadas em geral. Então, ele ouvia completamente o que o coach dele recomendava, tinha um relacionamento com o coach muito parecido com o relacionamento de pai e filho, e nos períodos que ele precisava treinar, ele esquecia completamente da farra que ele tanto gostava. Ele cita com essa palavra no livro. Então, festas, videogame, mulheres, tudo isso ele deixava de lado pouco antes do período que ele precisava de concentração máxima, antes das competições mais importantes que ele teve. E não apenas isso, há algumas frases no livro dele que remetem pensamentos que ele tem pouco tempo antes de correr e bater os recordes que ele bateu. Aqueles pensamentos, com toda certeza, o ajudam a entrar no estado ótimo, onde ele vai conseguir extrair o máximo do potencial dele naquela competição. Ou então, a ginasta Simone Biles, que com toda certeza vocês já ouviram falar. Ela é considerada uma das maiores ginastas de todos os tempos. Na última edição das Olimpíadas, ela não participou porque ela estava com algum problema emocional. Veja só como que o estado emocional interfere na capacidade de uma pessoa. O potencial está lá dentro, mas se ela estiver no estado errado, simplesmente esse potencial não é aproveitado. Mas o que eu aprendi estudando a Simone Biles é o seguinte: ela gosta, antes de competições importantes, de passar muito tempo com os familiares, com amigos, não dá atenção para a internet porque isso poderia distraí-la a respeito das coisas que ela vai precisar focar. Moça que treina acima de 30 horas por semana para manter aquele nível de desempenho, dentre outras coisas. Para dar um exemplo de uma atleta do Brasil, a jogadora de vôlei Sheila, ela costumava ligar para a avó dela pouco antes de competições. E assim vai. Poderia também citar o Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer, Pelé, Anderson Silva e assim por diante. Todos os atletas, eles têm estratégias diferentes para entrar no estado de flow, pouco antes da competição. Agora, eu gostaria de dar para vocês alguns exemplos de outras pessoas de outras áreas para vocês entenderem melhor. Por exemplo, o escritor espanhol Juan José Benítez, famosíssimo pela série de livros chamada Cavalo de Troia, ele costuma escrever escutando músicas do Vangelis, o compositor grego, né? Aliás, eu sou um grande fã do Vangelis também. O escritor chileno Pablo Neruda, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, ele tinha, né? Ele já morreu, mas ele tinha casa na frente do mar,
E o mar servia de inspiração para ele, isto é, esse era um dos recursos que ajudava na manutenção do estado ótimo dele. Eu estive dentro da casa do Pablo Neruda, no Chile. Pelo menos uma das casas, ele tinha várias. A casa dele era tremendamente decorada com diversas coisas artísticas. Eu me lembro especialmente de um espelho extremamente decorado que você percebe o mero ato de estar num ambiente assim, você já se sente melhor, você já se sente inspirado a fazer alguma coisa diferente. E no quarto do Pablo Neruda havia uma foto enorme de um escritor que ele admirava, chamado Walt Whitman, que servia de inspiração para ele. Então, todos esses elementos ajudavam na manutenção do estado ótimo dele, para que ele fosse produtivo escrevendo. Isto é, muitas vezes, se ele dependesse de esperar que a inspiração aparecesse de forma acidental, ele não conseguiria produzir tanto no tempo que ele tinha ou no tempo que ele precisava. Então, ele já tinha desenvolvido estratégias para entrar no estado toda vez que ele precisava. Outro exemplo, o ex-fisiculturista e ator Arnold Schwarzenegger, ele, quando criança, mantinha na parede do próprio quarto fotos de diversos fisiculturistas seminus. Vocês já devem ter visto aquelas revistas de homens extremamente musculosos fazendo aquelas poses. O Arnold Schwarzenegger, quando criança, tinha fotos recortadas dessas revistas na parede do próprio quarto. A mãe dele até pensou que ele fosse homossexual por causa disso, levou ele para um médico e o médico entendeu o que estava acontecendo. Ele explicou para ela: o seu filho não é homossexual, ele está usando essas fotos como fonte de inspiração. Então, o mero ato de olhar para aquelas fotos todo dia ajuda ele a se manter num estado onde ele vai se manter concentrado nas metas dele. Ele vai ter vontade de treinar, vontade de continuar, mesmo quando as coisas pareçam mais difíceis, e assim por diante. Dando exemplos para vocês de outros personagens famosos da história, o político Winston Churchill, ele trabalhava 16 horas por dia. Para aguentar esse nível de produtividade, ele tinha a estratégia de dormir em alguma regularidade. Ele fazia sono polifásico, que para aqueles que não conhecem, se trata de dormir em mais de uma fase. Porque quando você faz isso, você distribui as tarefas de uma forma melhor, você descansa mais vezes, o que significa você vai ter períodos mais longos dentro de um dia, de produtividade, de eficiência, para produzir o que você precisar. Outro que fazia sono polifásico é o Leonardo da Vinci. Nikola Tesla também fazia isso. A Émile Gabriele, mais conhecida como Marquesa de Châtelet, que eu cito na minha palestra, também usava sono polifásico. O bilionário da empresa Standard Oil, John Davison Rockefeller, que foi um dos homens mais ricos do mundo, ele também tinha essa estratégia de fazer a própria manutenção do estado emocional, tirando sonecas. Então, havia uma determinada parte do dia que ele parava para dormir e isso ajudava que ele se mantivesse concentrado para o resto de atividades que ele tinha. E, finalmente, o inventor Thomas Alva Edison também, ele era do tipo que, quando ele não estava compenetrado fazendo as coisas que ele precisava, ele dormia a qualquer momento. E ele explicava que boa parte da resistência e do nível alto de energia que ele tinha para fazer as coisas se devia ao fato que ele não hesitava em dormir sempre que ele precisava. Dentre outras pessoas famosas. Nesse momento, vocês já notaram que todas as pessoas mais bem-sucedidas da face da Terra ou que alcançaram algum tipo de resultado excepcional ou extraordinário sabem muito bem
como manipular o próprio estado emocional, isto é, elas têm um ordenamento da própria consciência, elas não são pessoas que são perturbadas facilmente pelas condições externas do mundo. Por quê? Elas estão compenetradas no que elas têm mais importante para fazer bem diante delas. Elas não aderem à preocupação com coisas que elas não controlam. E é muito importante que eu acrescente para vocês nesse momento que os sistemas educacionais criados no mundo que, de alguma forma, seguem o princípio principal do flow são mais efetivos para a aprendizagem. Por exemplo, na Grécia Antiga havia um sistema educacional chamado Paideia, que o primeiro objetivo dele era um treino a respeito do controle emocional. Na modernidade, essa época que a gente vive, eu sei que esse sistema Montessori, criado pela Maria Montessori, e também o sistema chamado Sugestopédia, criado pelo búlgaro Lozanov, também levam o flow em consideração. Em especial, a Sugestopédia, ela se trata de colocar música clássica, música barroca, com uma determinada frequência, pouco antes do período de aprendizagem e às vezes até durante a aprendizagem também, porque isso ajuda a manter um estado ótimo no cérebro, assim, em termos neurocientíficos, a música acaba ativando neurônios que vão colaborar para a aquisição de novas memórias e assim por diante. Alguns de vocês que já assistiram aos meus vídeos mais antigos sabem que eu já citei o Trivium, que era o sistema educacional na Idade Média. Basicamente, o Trivium, ele era um sistema que, comparado com o que é disponibilizado hoje, era muito superior. Nós temos essa mania de acreditar que tudo o que vem depois é melhor, mas isso não é verdade. O Trivium, ao ensinar bem gramática, lógica e retórica, ele cuidava, em primeiro lugar, que o indivíduo tivesse um controle da própria consciência antes de se preocupar em aprender matemática, música e outros assuntos. Então, esse é um tema que poderia fazer outro vídeo mais aprofundado depois, mas como não é o foco desse em especial, nós vamos passar rapidamente pelo assunto. Agora, eu gostaria de comentar para vocês algumas estratégias que existem que vocês podem utilizar para mudar de estado. Então, a primeira coisa, e a mais simples de todas, se vocês apenas pegarem, não tenho agora para demonstrar, mas se vocês pegarem uma caneta ou um lápis e colocarem no meio dos dentes, de tal maneira que vocês estivessem na posição como se estivessem sorrindo, assim, isso já libera beta-endorfina, que é uma substância que serve de analgésico e diminui o estresse, né? Rir, de maneira geral, libera isso também. O exercício físico também. Ou então, um passeio no parque ou na floresta também ajuda a aumentar o foco. De igual maneira, atividades que envolvem grande quantidade de dados em assuntos diversos sem um norte fazem exatamente o efeito contrário. Aumentam o estresse, diminuem o seu foco, diminuem a sua concentração e não são recomendadas antes de atividades que você vai precisar de produtividade. Antes de ir para alguns exemplos pessoais meus, eu gostaria de dar mais detalhes sobre o próprio estado de flow. Então, assim, em termos cerebrais, quando uma pessoa está no estado de flow, acontecem 3 fenômenos em relação aos neurotransmissores que ficam mais ativos durante esse período. A norepinefrina,
ela aumenta a concentração da pessoa, o que significa ela vai dar menos atenção para estímulos diversos que não têm a contribuir na tarefa que ela tem diante dela. A dopamina aumenta a capacidade da pessoa de reconhecer padrões, o que significa ela vai perceber com maior rapidez coisas que, se ela não estivesse nesse estado, ela demoraria muito mais tempo. E a anandamida vai servir para acelerar o pensamento lateral, quer dizer, naquele estado, o cérebro dela vai estar buscando associações, vai estar pesquisando de diversas experiências, de diversas fontes, procurando alguma coisa útil para aquilo que ela está fazendo. Por exemplo, quando um atleta de alto rendimento está no estado de flow, ele se sente como se estivesse em fusão dos elementos que ele interage. Por exemplo, um surfista, ele vai sentir que a onda faz parte dele. Ou então, um tenista vai sentir que a raquete faz parte dele. Ou um piloto de F1 vai sentir que os pneus do carro são como se fossem órgãos dele, interagindo com a pista. E assim por diante. De igual maneira, um músico que tem esse nível de conexão com o instrumento, e assim por diante. Então, agora eu posso revelar finalmente para vocês alguns exemplos pessoais, coisas que eu realmente fiz e eu sei que funcionam porque eu mesmo testei. Não se trata de algo que eu tenha lido especificamente num livro para a prática de línguas, mas algo que eu acabei desenvolvendo por minha própria conta. Então, eu me lembro que quando eu estava mais empenhado no estudo de alemão, há mais de 10 anos, eu costumava, toda vez que eu estava prestes a estudar, eu fechava os olhos durante alguns minutos, eu respirava fundo, eu relaxava e eu me imaginava falando fluentemente em alemão com pessoas da Alemanha. E isso eu fazia antes de ter a capacidade propriamente dita. O que significa, aquele exercício de visualização acabava me colocando no estado para que a minha mente já se preparasse para o que vinha logo depois, que é um período de estudo. E eu notava que se eu estudasse simplesmente sem qualquer preparo, eu aguentava 1 ou no máximo 2 capítulos de um livro de alemão. Mas com esse exercício, eu aguentava 4 ou 5 sem sentir exaustão ou qualquer coisa assim. Então, era um exercício que eu costumava fazer nessa época. Ou então, música é outra coisa que eu utilizo, mas não é qualquer tipo de música. Há algumas músicas extremamente específicas que eu gosto de ouvir antes de estudar e no período que eu estou estudando, ou então realizando alguma atividade intelectual, como escrevendo artigo ou escrevendo capítulo de livro. Uma dessas músicas é chamada To the Unknown Man, do Vangelis. Vocês que já assistiram às palestras que eu apresentei, existe aqui mesmo no canal uma palestra que eu apresentei numa escola de línguas em Jundiaí, que é uma cidade em São Paulo, de 2 horas de duração. Se vocês perceberem a precisão de como eu troco de tema, de como eu lido com todos os assuntos, onde se encaixaram as piadas, as partes de interação com o público, sem nenhuma perda da atuação na palestra e assim por diante, eu estava, durante aquele período, completamente no estado de flow. Eu me lembro que, antes da palestra, eu pedi para a pessoa que me convidou para ir lá, uma professora de francês chamada Renata,
que eu precisava de alguma sala ou algum ambiente isolado para eu me preparar mentalmente para o que eu ia fazer. Agora, o que eu fiz nos poucos minutos que antecederam a palestra? Eu escutei com fone de ouvido a música Levels, do Avicii. Aliás, essa música, que me deixa num estado alterado, me deixa bastante animado em geral, durante muito tempo era a única música que eu tinha para ouvir no meu celular. Não porque eu não gostasse de outras músicas, mas houve um período da minha vida que eu achava que era perda de tempo ouvir música, que era melhor só ter materiais de estudo, de línguas e coisas do tipo. Tamanho foco que eu tinha, né, nessa época. Mas hoje eu estou mais relaxado com isso, porque eu admito para mim um período de aproveitamento também. Eu não estou tão estressado ou tão preocupado com a aceleração do processo o tempo inteiro. Hoje eu aproveito um pouco melhor essa fase da aprendizagem. Mas enfim, essa música do Avicii, quando eu escutava, eu fazia alguns exercícios de alongamento, colocando os braços para cima, também as pernas para cima, me movendo como se eu estivesse dando passos extremamente largos e agindo com tremenda confiança antes de apresentar a palestra, né? A outra palestra que eu apresentei, eu já tinha melhorado um pouco melhor a técnica antes de me colocar no estado de flow, que é esse estado onde o foco será tremendo, onde todas as potências cerebrais estarão num patamar ótimo. Eu acrescentei o exercício de pular no trampolim, porque eu aprendi, estudando por aí, que o exercício de pular no trampolim é o melhor exercício físico que existe. Essa não é minha opinião. Há um estudo da NASA a respeito desse exercício, que é recomendado para todos os astronautas, pela quantidade de modificações e melhorias que ele faz no corpo humano. Então, ele é mais efetivo para a oxigenação do corpo em geral do que corrida, por exemplo, sem dar os efeitos negativos, sem as desvantagens da corrida, que desgasta o joelho, desgasta o tornozelo e assim por diante. Então, na manhã que antecedeu a palestra que eu apresentei no evento Poliglotar, por exemplo, que foi uma palestra sobre a influência da língua no pensamento, eu fiz 20 minutos de exercício num trampolim e, faltando pouquíssimos minutos antes da apresentação, também ouvi a música do Avicii, Levels, e me coloquei no estado. Não apenas isso, o mero ato de você visualizar fazendo uma coisa bem antes de fazer, num estado relaxado, também ajuda muito a entrar nesse estado de flow. E há outros exercícios, há diversas outras estratégias que uma pessoa pode usar. Cada pessoa é única, mas uma vez que ela entenda esse princípio e como ela funciona, é muito mais fácil que ela desenvolva isso. Bom, para aqueles que têm curiosidade ou precisam de ajuda para desenvolver estratégias pessoais de como entrar nesse estado, eu recomendo que vocês entrem em contato comigo. Faria uma diferença tremenda em todas as áreas da vida de vocês. Se vocês aprenderem a como manipular o próprio estado emocional, como ordenar a própria consciência, isso tocaria não só a capacidade de aprendizagem de vocês, mas também a área de relacionamentos, o trabalho, a própria felicidade em tudo na vida. Então, se eu pudesse recomendar para vocês um assunto que vocês precisam ter consciência e domínio, é o flow. Eu tenho noção de que muitas das coisas que eu aprendi, que eu consegui
memorizar rapidamente, estão relacionadas com eu estar no estado de flow pouco antes do momento de estudar o tema e durante também. Agora, uma remarca. O estado de flow, uma vez que você entende e sabe como entrar nele de acordo com a sua vontade, ele é bastante viciante. E às vezes acontece que quanto mais você o utiliza, vai ficando cada vez mais difícil para você acessá-lo novamente. Um dos parâmetros para entrar no estado de flow está relacionado com o nível de desafio que você tem numa tarefa. Por exemplo, você tem um determinado nível de competência numa habilidade. Pode ser aprender línguas, aprender matemática, aprender música, aprender alguma habilidade esportiva e assim por diante. Se você tem uma tarefa para executar que está abaixo do seu nível de competência, você se sente entediado, você não tem motivação para concluir aquela tarefa. E, de igual maneira, se você tem um desafio para aquela tarefa que é muito superior ao seu nível de competência, você se sente estressado. E isso também não é bom para a sua motivação. Então, existe um nível de estresse que é ótimo para você conseguir entrar no flow. E esse nível ele está de acordo com um desafio que esteja ligeiramente acima do seu nível de competência atual. Isto é, se você está no nível 4, o ideal seria que você pegasse um desafio dentro do assunto que você precisa aprender, 4.3 ou 4.4. Não 7 ou 8, porque isso é praticamente o dobro do seu nível de competência, você ficaria extremamente estressado e não conseguiria lidar com aquilo. E aí você desiste facilmente. Então, uma das explicações por que algumas pessoas desistem de aprender coisas é porque elas não sabem como utilizar o flow. Elas tomam desafios que elas ainda não têm competência para resolver e elas desistem. Bom, esse vídeo eu sei que foi bastante longo, mas é um vídeo que eu tenho certeza vocês aproveitaram bastante. Não há qualquer desperdício de 1 minuto aqui, assim como todos os outros vídeos anteriores que vocês assistiram. E eu espero que vocês tenham aprendido algo e que vocês apliquem esse conceito na vida de vocês, porque eu tenho certeza que ele fará uma diferença enorme em todos os resultados que vocês desejam atingir. Tchau!